A gente precisa de começar a querer aprender todo dia algo novo. E o que eu passo para vocês aqui não é simplesmente uma informação, porque é diferente informação de conhecimento. A informação você só tem, você não aplica, você não pratica, sua vida fica na mesma. É por isso que pessoas participam de imersões, participam de palestras, participam de podcast, elas começam a reter informação, elas começam a ter acesso à informação e a cada vez que elas têm mais acesso à informação, mais frustrada fica, mais ansiosa fica, mais triste fica, porque ela começa a ter acesso à informação e ela não consegue o que? Ter o conhecimento, que é você pegar a informação e aplicar. Então mais vale você ter pouca informação que você sabe aplicar do que você ter muita informação e você não sabe aplicar. A sua cabeça começa a ficar cheia, você começa a ficar com muita coisa, com muita ideia e você não consegue botar em prática. Você vai numa palestra, numa imersão de 2 dias, igual aqui em Alphaville tem muito, não é falando mal, não é falando que não funciona. Eu já fui, né? Eu gosto, tá? Eu gosto e eu sei que faz bem. Só que não adianta você ir numa imersão, numa palestra de 1, 2 dias, 3 dias, igual aqui em Alphaville tem muito, né? De sexta a domingo. Não vai adiantar você ir numa palestra, encher sua cabeça de informação, você borbulhar de ideias e você não conseguir botar isso em prática. Então, quanto mais informação você tem na sua cabeça, pior vai ficando, ao invés de melhorar. Aí você acha que você precisa de mais coisas, e você vai. Aqui de manhã, o nosso devocional não é para te dar informação, é para você aplicar, é para você viver, é para você colocar isso no seu dia a dia. Porque se você não coloca isso aqui no seu dia a dia, é por isso que a palavra é curta, é pequena. Porque se eu trazer aqui uma palavra de 1 hora, não vai adiantar nada. Se você começa bem no começo, lá no fim você não sabe nem o que eu falei no começo. Isso aqui é algo que vocês precisam de começar a praticar de verdade. Hoje a palavra é sobre o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda, ele estava vivendo 38 anos numa mesma situação. Ele estava vivendo um grande problema e o cérebro dele acostumou a viver naquele problema. E era mais fácil, era mais cômodo, era menos energia que o cérebro gastaria vivendo daquele jeito, porque o nosso cérebro ele se acostuma com o problema. O nosso cérebro não gosta de ficar enfrentando vários problemas. Você é o responsável por querer enfrentar problema. Quando você enfrenta um problema, o seu cérebro ele é obrigado a gastar energia, porque ele tem que resolver aquele problema. Quando você vive um problema, o seu cérebro ele para de gastar energia para tentar resolver aquele problema, ele acostuma. Então, muitas vezes, Deus ele não vai mudar o cenário da sua vida porque ele está tentando mudar você antes. Ah, Deus, por que não muda? Deus ajuda, faz isso. Aí tem muitas pessoas que não sabem orar, não sabem conversar com Deus, não sabem pedir as coisas a Deus. Às vezes você está pedindo para Deus mudar a sua vida, mudar o seu cenário, mas Deus às vezes está querendo mudar você primeiro. E quando Deus mudar você primeiro, o cenário automaticamente ele vai mudar. Isso aconteceu comigo. Eu orava a Deus pedindo, Deus, por favor, manda provisão. A minha oração era essa, manda provisão, Pai. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei se vai vir um dinheiro na minha conta, eu não sei se eu vou achar uma maleta na rua, eu não sei se alguém vai me abençoar. Eu ficava naquela pedindo Deus uma provisão, alguém para vir e enviar algum servo para me ajudar. E não é assim, Deus não quer mudar esse cenário, Deus quer mudar você. Então, Jesus ele perguntou, lá em João 5:6, ele fez uma pergunta, queres ficar são? Jesus respondeu, queres ficar são? Olha que pergunta, entre aspas, boba, uma pergunta óbvia. Se você está doente, claro que você quer ficar são. Então, já percebeu que eu faço algumas perguntas para vocês aqui, óbvias? Porque o óbvio, ele tem que ser dito até para sua mente. Queres ficar são? O paralítico, esse homem, ele estava 38 anos ali, deitado, prostrado, 38 anos esperando, 38 anos vendo outras pessoas avançarem, vendo outras pessoas conseguirem, vendo outras pessoas vivendo melhor. Foram 38 anos ouvindo histórias de pessoas que conseguiram, de pessoas que alcançaram a misericórdia, que alcançaram milagres. E aí Jesus se aproxima e faz uma pergunta estranha. Queres ficar são? Aparentemente a pergunta era óbvia, mas Jesus não estava perguntando sobre a doença. Ele estava perguntando sobre a disposição do paralítico em mudar de vida. E quantas vezes Jesus te pergunta, você quer mudar de vida? Você quer sair dessa situação? Não é sobre
o que você está vivendo, não é sobre a sua situação financeira, não é sobre o seu problema financeiro, não é sobre o seu relacionamento. Deus está querendo saber se você realmente tem disposição para mudar de vida, porque o seu cérebro, a sua mente não quer que você mude de vida, o seu cérebro não quer que você enfrente um problema, o seu cérebro não quer que você enfrente uma dívida, o seu cérebro ele não quer que você assuma um boleto, uma parcela, o seu cérebro ele não quer que você abra uma empresa, o seu cérebro ele não quer que você crie nada, ele quer te deixar onde você está pro resto da sua vida. Porque para o seu cérebro é melhor, é mais cômodo, ele gasta menos energia. E o seu cérebro não foi criado para prosperar, ele foi criado para sobreviver. Você é responsável de colocar o seu cérebro. É por isso que o ser humano ele tem que estar em movimento o tempo todo. Só que a primeira resposta do paralítico não foi sim, eu quero, não foi essa a resposta. A primeira resposta do paralítico foi uma desculpa, porque o seu cérebro ele começa a criar narrativas para te manter na onde você está. O seu cérebro ele começa a criar narrativas para que você continue prostrado. O seu cérebro ele continua criando narrativas para justificar a sua vida, para justificar o seu erro, o seu fracasso, a sua estagnação, a sua procrastinação. O seu cérebro ele vai criando essas narrativas justificativas. Então o paralítico ele disse assim: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Olha só, Jesus perguntou se ele queria ficar são. Ele não falou nem que sim nem que não. Ele deu uma desculpa para Jesus. E quantas pessoas estão dando desculpa para Jesus? Quantas pessoas estão dando desculpa para Deus? Quantas pessoas estão dando desculpa para si mesmo? Quantas pessoas estão dando desculpa para os filhos? Justificando a vida que tem, justificando porque não avança, justificando porque está onde está, justificando porque não prospera, justificando porque o relacionamento não deu certo, justificando porque o casamento acabou, justificando porque o relacionamento foi embora, justificando erros que você deveria assumir a responsabilidade de falar: eu quero mudar, eu vou mudar, e você começar a enfrentar o seu cérebro, você enfrentar aquilo que o seu cérebro ele está dizendo para você que é normal. Existe uma passagem onde Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Eu consigo explicar para você dentro da neurociência essa afirmação de Paulo, essa dor de Paulo. Paulo não entendia de neurociência. Paulo, ele era um grande homem de Deus, fez muita coisa, pregou o evangelho, e mesmo assim, após muita construção, após muita dedicação, após muitas obras realizadas, Paulo me lança uma dessa. Como assim, Paulo? Tudo que você faz, um grande homem de Deus, cheio do poder de Deus, um homem que faz milagre, um homem que construiu, que fez e aconteceu, como que você não faz o bem que você quer? É explicável, essas coisas é muito explicável, é simples de você entender. Então, olha só, em outras palavras, o paralítico ele diz o seguinte: a culpa é dos outros, a culpa é do sistema, a culpa é a falta de oportunidade. Então, depois de 38 anos, ele havia aprendido a explicar a sua condição, mas não tinha aprendido a sair da sua posição, a sair da sua situação. 38 anos aprendendo a explicar, ao invés de aprender a sair daquela situação. Então, existe algo na neurociência chamado de identidade da vítima. O que é a identidade da vítima? Quando uma pessoa ela permanece muito tempo numa situação difícil, o cérebro começa a se adaptar, é o que eu disse. Então, ela começa a passar a encontrar conforto na explicação. O seu cérebro vai criando narrativas para você ficar confortável. Porque explicar a dor exige menos energia do que enfrentar a dor. Por isso, algumas pessoas justificam, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas culpam terceiros, mas elas não mudam. Elas não conseguem mudar, elas não conseguem sair da situação que está. E aí eu te faço uma pergunta hoje: você realmente está disposto a mudar? Você realmente está disposto a fazer coisas, a tomar decisões que vai te tirar da zona de conforto, que vai te dar um pouco de preocupação? Porque é a preocupação, é um pequeno problema que vai fazer você subir de nível. Você não pode aceitar o seu cérebro te manter estagnado, sem problema, sem nada. Você tem que enfrentar problemas, você tem que enfrentar dores, você tem que tomar decisões que vai fazer você mudar de vida. Então a frase hoje é o seguinte: o milagre começa quando aquele homem parou de explicar a sua situação e decidiu o quê? Obedecer. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso está lá em João 5:8. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o que Jesus disse para ele: toma decisão, cara. Levanta, cara.
Toma uma atitude. Para de ficar se justificando. Para de ficar pagando de coitado. Para de ficar se vitimizando. Levanta. Toma uma decisão na sua vida. Você consegue. Vai dar certo. E aquele homem, o maior milagre não foi aquele homem voltar a andar. Foi aquele homem parar de viver como alguém que acreditava que nunca iria andar. Então o milagre não foi físico, em começar a andar. O milagre foi aqui, ó, dentro da mente dele, quando ele começou a acreditar que ele poderia. Quando você começa a acreditar, as coisas começam a acontecer na sua vida. Você tem que acreditar. Você está aqui, mas às vezes lá no fundo da sua alma, você tem você tem uma dúvida. Às vezes lá no fundo da sua alma, lá no fundo do coração, você tem aquela pequena dúvida: será que um dia eu vou conseguir realmente viver de mercado? Será que um dia realmente eu vou conseguir trabalhar em casa? Será que um dia eu vou conseguir sustentar minha família? Será que um dia eu vou conseguir fazer dinheiro desse computador? Será que um dia eu vou ser consistente, viver uma vida dos sonhos? Será que um dia eu realmente vou ter a vida que o Ariel tem? Ou pelo menos a liberdade que o Ariel tem? Será que um dia eu vou conseguir isso? Essa dúvida é o que está te impedindo de viver o extraordinário. Essa dúvida é o que está te impedindo de realmente alcançar aquilo que você quer. Vocês que estão aqui não podem ter dúvida. Vocês vão vencer, vocês vão romper. Acredite, você vai viver a vida dos seus sonhos. A sua família vai viver a vida do sonho dela. Você vai conseguir proporcionar para a sua família o que ninguém na tua casa, na tua família conseguiu proporcionar. Você vai viver algo extraordinário ainda esse ano, porque esse ano é o ano da colheita. Eu estou explicando isso para vocês, eu estou falando para vocês, esse ano é o ano da colheita. Você tem que tomar posse, você tem que tomar decisões para a sua colheita vir. E a sua colheita esse ano vai ser algo tão grande, mas tão grande, que ano que vem as pessoas vão olhar para você e vai falar: ué, mas esse não era o fulano? Essa não era a fulana? Mas como assim? Que mudança de vida é essa? É isso que vai acontecer na sua vida esse ano, se você realmente assumir a posição de sacerdote da tua casa, se você realmente assumir a posição de mulher valiosa, se você realmente assumir a posição de uma mulher verdadeira, uma mulher que realmente honra e faz as coisas acontecerem. Amém?